O Max já estava comentando algo sobre isso e falando o seguinte: por que ninguém toca na presença, por exemplo, das taricas na Inglaterra? Exato. Porque isso é um assunto que ninguém fala, ninguém, absolutamente ninguém, exceto o professor Olavo de Carvalho, que foi membro de uma tarica muçulmana. Então, para quem não sabe o que é uma tarica muçulmana, se escreve T-A-R-I-K, não, perdão, Q-A, né? É com Q-A no final, não é Q-U-A. Então é tarica com Q-A. A tarica, ela funciona como se fosse uma ordem religiosa, né, dentro do Islã. É tipo uma seita. Todos os chefes de uma tarica... Desculpa, só para avisar que eu estou aqui olhando as Não, mensagens. tranquilo. Mas estou te ouvindo. Tarica. E aí as taricas, elas funcionam da seguinte maneira, né? Elas têm essa natureza de ser um discurso completamente esotérico, né? Não é o que o pessoal chama de exotérico, né? Não é para fora, é para dentro, um discurso interno. Então, esse discurso esotérico das taricas, ele faz com que a atuação das taricas nunca sejam descobertas. Mas nunca. Ninguém nem sabe como elas atuam. E as pessoas que saem da tarica, elas só podem sair ou expulsas ou mortas. No caso do Olavo, ele foi expulso, né? Ele conseguiu a expulsão, graças a Deus, né? Senão ele teria morrido muito antes. E o professor Olavo nos alertou sobre isso. E quem era, por exemplo, membro da tarica, da qual faz parte o hoje, né, rei da Inglaterra? O Olavo fazia parte da mesma tarica que ele, que era a tarica do Sean, né? O rei Charles, né? Charles. Ele é membro de uma tarica e sabe lá Deus se não é uma tarica muçulmana, por exemplo. Eu estou só colocando um questionamento, não estou afirmando nada, até mesmo porque não tenho elementos para poder afirmar tal coisa. Mas como que isso não entra dentro do espectro de investigação desse caso da violação das criancinhas lá, né? Até evitar usar a palavra que o YouTube é fogo, né? E a gente fica se perguntando, né? Essa imprensa que se cala, essa imprensa que é coberta, ela é só ignorante, ela é burra só, ou é cúmplice mesmo, tipo, está fazendo parte do problema, né? Ou simplesmente a cegueira chegou num nível tal onde eles escondem, inclusive, essas coisas só para poder se proteger. Tem um artigo, inclusive, do professor Olavo sobre o fanatismo, né? E ele explica isso, né? Que tudo que não favorece ao meu partido, ao meu grupo, precisa ser escondido, refutado, atacado, porque não é parte do meu grupo. É um espírito de fanatismo, né? E a gente vê isso hoje no jornalismo mundial. Não é mais só na Inglaterra, só nos Estados Unidos, só no Brasil. A gente vê isso em todos os lugares. Outro dia no Uber, eu peguei um indiano e ele fazendo algumas perguntas para mim, eu percebi que ele estava querendo saber um pouco mais da minha opinião política. Eu evito tocar nesse assunto, porque eu estou ali para ser motorista da pessoa, não estou ali para ficar dando minhas opiniões políticas. E se a pessoa pergunta, eu falo abertamente. Tanto é que outro dia eu perdi um tip, que a menina gostou tanto da viagem, ela e o namorado gostaram tanto da viagem, mas eles vieram com um papinho de que eu tinha que ser democrata. Aí eu falei, não, eu perdi o tip, perdi mesmo, não tem problema. Mas no caso desse indiano, o indiano ele foi comentando. Aí, quando eu expliquei para ele, por exemplo, o que aconteceu com a empresa que eu tinha no Brasil, Terça Livre, ele falou assim: na Índia está acontecendo a mesma coisa. Né? E ele falou que a Índia estava caminhando numa direção muito favorável para a própria Índia, né? Lembrando que o primeiro chefe de Estado que parabenizou o Trump em 2016 foi o primeiro-ministro da Índia. Né? E a Índia faz parte do BRICS. O BRICS, para quem não lembra, é aquela organização que envolve Brasil, Rússia, China, Índia e agora e a África do né? Sul. Botaram a Tailândia também. Sei lá, agora estão botando tudo lá dentro, até o Irã. Mas o grande ponto aqui é que esse caso da Inglaterra tem mais questionamentos a serem feitos do que conclusões a serem tiradas. E quando você vê um primeiro-ministro que não é do partido da esquerda inglesa, chegar e falar assim, não, isso aqui alimenta a extrema-direita. Hoje a gente está diante de um fanático, né, no caso da análise estou aqui com os dois pés fincados no texto do professor Olavo. Ou a gente está diante de um fanático, o que o torna incapaz de ser primeiro-ministro, né? Ou a gente está diante de um criminoso que é cúmplice de todos aqueles atos e precisa ser preso imediatamente.
Entendeu? Tertio non dato, né? Tipo, não há terceira opção. Ou ele é um incapaz, e ele não pode estar ali, né? Eu tô aqui do lado de um médico, ele não vai aceitar que uma pessoa qualquer pegue um bisturi e faça uma cirurgia porque gostou. Eu tô afim de fazer cirurgia. Não é assim. Então, na política também, você tem que ser apto para estar ali. Ou ele é um inapto, um incapaz, e por isso ele precisa ser imediatamente retirado, ou ele é cúmplice desse crime, né, esse crime hediondo de violar sexualmente Repetido criancinhas. milhares e milhares de vezes. Então, ele precisa ser retirado imediatamente. E ninguém questiona a possibilidade, afirmo, né? Possibilidade do envolvimento de taricas muçulmanas nisso aí. Bom, pegando então